Resumo do livro: O Investidor Inteligente, Benjamin Graham, Investimento versus Especulação. A linha na areia no HD do mundo. Iniciamos a análise da obra que fundamentou o capitalismo moderno, O Investidor Inteligente. Para Benjamin Graham, a primeira e mais vital lição é a distinção clara entre investir e especular. A análise profissional desta introdução revela que muitos que acreditam estar investindo na bolsa estão, na verdade, apenas apostando em movimentos de preços de curto prazo. Graham define uma operação de investimento como aquela que, após uma análise completa, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Qualquer operação que não atenda a esses três requisitos é, por definição, especulativa. O investidor inteligente não busca o bilhete premiado, mas sim a preservação e o crescimento consistente do capital, através de um rigor técnico quase científico. A análise técnica de Graham foca no valor intrínseco do ativo, e não no brilho das cotações diárias. Enquanto o especulador tenta prever e lucrar com as flutuações do mercado, o investidor busca adquirir negócios sólidos por preços que justifiquem a operação. No HD do Mundo, destacamos que o investimento é uma atitude de propriedade. Você não compra uma ação para vendê-la mais caro amanhã. Você a compra porque deseja ser sócio de um empreendimento lucrativo. O especulador é guiado pelo otimismo ou pelo medo. O investidor é guiado pela matemática e pelos fatos. Essa diferenciação é o que protege o patrimônio contra a ruína financeira em momentos de euforia irracional. Graham não proíbe a especulação, mas alerta que ela deve ser confinada a uma pequena parte do patrimônio e nunca misturada com o capital de longo prazo. No HD do Mundo, reforçamos que a inteligência mencionada no título não se refere ao QI, mas ao temperamento. O investidor inteligente é aquele que possui a disciplina de não seguir a manada. Ele entende que, no mercado financeiro, a paciência é mais lucrativa do que a agitação. Estabelecer essa linha na areia entre investir e especular é o alicerce de toda a filosofia de Graham. É o que separa os vencedores de longo prazo daqueles que serão varridos pela próxima crise do mercado. Parte 2. O senhor mercado e a oscilação de preços no HD do mundo. Mergulhamos agora na alegoria mais famosa da literatura financeira, o senhor mercado. Benjamin Graham nos convida a imaginar que somos sócios de um homem chamado senhor mercado, que todos os dias nos oferece um preço para comprar a nossa parte ou nos vender a dele. O detalhe crucial é que o senhor mercado é emocionalmente instável. Em dias de euforia, ele pede preços absurdamente altos. Em dias de medo, ele oferece fatias da empresa por valores ridiculamente baixos. A análise profissional desta lição revela que o investidor inteligente não se deixa influenciar pelo humor do seu sócio, mas sim o utiliza a seu favor. O preço de mercado não é o valor real do ativo, mas apenas a temperatura emocional do momento. A análise técnica aqui foca na inversão da lógica comum. Para Graham, a volatilidade não é um risco, mas uma oportunidade de negócio. Se você realizou a análise completa, como vimos na parte 1, e sabe quanto uma empresa realmente vale, uma queda no preço da bolsa não é uma perda, a menos que você seja forçado a vender. Pelo contrário, é o senhor mercado lhe oferecendo uma liquidação. No HD do Mundo, destacamos que o maior erro do investidor amador é acreditar que o mercado sabe de algo que ele não sabe. Graham é enfático. O mercado está lá para lhe servir com preços, não para lhe guiar com sabedoria. Você deve ter a sua própria opinião baseada em fatos e números. Portanto, o investidor inteligente desenvolve uma couraça emocional contra as flutuações diárias. No HD do Mundo, reforçamos que o sucesso depende de ignorar o ruído e focar no sinal. Se os fundamentos da empresa permanecem sólidos, a oscilação do gráfico é irrelevante. Graham nos ensina que o investidor que se desespera com a queda de seus ativos está permitindo que um sócio maníaco dite o seu destino financeiro. A verdadeira inteligência reside em manter a sobriedade quando todos estão bêbados de otimismo e ter coragem
quando o pessimismo se torna a regra. Dominar o conceito do senhor mercado é o que permite ao investidor comprar barato e vender caro, transformando a instabilidade do sistema em lucro patrimonial. Parte 3. O investidor defensivo, a estratégia da simplicidade no HD do mundo. Analisamos agora a abordagem de Graham para o investidor defensivo. Esta estratégia ela é desenhada para aqueles que não possuem tempo, interesse ou habilidade para realizar análises profundas de balanços, mas que desejam proteger seu patrimônio contra a inflação e gerar juros compostos. A análise profissional desta parte revela que a simplicidade é, na verdade, uma forma sofisticada de prudência. Graham sugere que este investidor deve focar em evitar erros graves, em vez de buscar lucros extraordinários. O pilar aqui é a alocação de ativos, um equilíbrio entre títulos de renda fixa de alta qualidade e ações de grandes empresas, líderes de mercado e com histórico comprovado de lucros e dividendos. A análise técnica para o perfil defensivo sugere uma divisão clássica: 50% em ações e 50% em títulos, podendo oscilar para 25%, 75%, dependendo das condições de mercado. No HD do mundo, destacamos que Graham foi um precursor do investimento passivo. Ele defendia a diversificação ampla, sugerindo que o investidor possuísse entre 10 e 30 empresas diferentes para diluir o risco. O foco não é vencer o mercado, mas sim acompanhar o crescimento da economia global. Para o investidor moderno, isso se traduz no uso de fundos de índice ETFs de baixo custo, que replicam grandes indicadores como o S&P 500 ou Ibovespa, garantindo que o investidor médio não seja vítima da própria falta de conhecimento. O investidor defensivo entende que o tempo é seu maior aliado. No HD do mundo, reforçamos que esta estratégia exige o que Graham chama de fórmula de investimento, compras regulares e automáticas, independentemente do preço do mercado, o conceito de dollar cost averaging. Ao remover o fator emocional da decisão de quando comprar, o investidor defensivo evita o erro de tentar acertar o tempo do mercado. A simplicidade de Graham não é mediocridade. É uma barreira técnica contra a ganância. Seguir este roteiro permite que o investidor durma tranquilo, sabendo que seu patrimônio está ancorado em ativos reais e em uma estratégia que sobreviveu a décadas de guerras, crises e bolhas financeiras. Parte 4. O investidor empreendedor. A busca pelo valor extra no HD do mundo. Subimos o nível técnico para analisar o perfil do investidor empreendedor ou ativo. Diferente do defensivo, este investidor está disposto a dedicar energia considerável para identificar oportunidades, onde o preço de mercado está severamente desconectado do valor real do negócio. A análise profissional de Graham para este perfil é cirúrgica. Superar o mercado não é uma questão de sorte ou de seguir dicas quentes, mas de aplicar filtros rígidos de seleção que a maioria ignora. O investidor empreendedor não busca o que é popular, mas o que é lucrativo e está em promoção. Ele atua como um comprador de empresas, avaliando ativos com a mesma frieza de um perito contábil. A análise técnica proposta por Graham para este perfil foca em situações de subavaliação extrema. Isso inclui empresas com baixa relação preço, lucro PL, mas que possuem saúde financeira robusta, ou as famosas NetNets, empresas cujo valor de mercado é inferior ao seu capital de giro líquido, ativos circulantes menos todas as dívidas. No HD do mundo, destacamos que esta busca exige uma disciplina quase ascética. É necessário rejeitar 99% das empresas para focar no 1%, que oferece uma vantagem estatística clara. O investidor ativo deve olhar para o histórico de pelo menos 10 anos de lucros e dividendos ininterruptos, garantindo que a empresa tenha resiliência para atravessar ciclos econômicos adversos sem comprometer o capital do acionista. O investidor empreendedor entende que o lucro é feito
na compra, não na venda. No HD do Mundo, reforçamos que esta abordagem exige um temperamento de aço para ser contrarian, alguém que age contra a corrente. Frequentemente, as melhores oportunidades para o investidor ativo estão em setores odiados ou ignorados por Wall Street. Graham alerta, no entanto, que o esforço deve ser proporcional ao resultado. Se a sua análise ativa não está superando significativamente um fundo de índice passivo, você deve voltar para a estratégia defensiva. O objetivo do investidor inteligente não é estar certo sobre o futuro, mas estar protegido por números presentes que tornam a aposta favorável à sua sobrevivência e prosperidade financeira. Parte 5. A margem de segurança menos o conceito central no HD do Mundo. Chegamos ao santo graal do investimento profissional. A margem de segurança, Benjamin Graham considerava estas 3 palavras o segredo para o sucesso financeiro duradouro. A análise profissional deste conceito revela que ele é, essencialmente, um reconhecimento da nossa falibilidade humana e da imprevisibilidade do futuro. Em termos técnicos, a margem de segurança é a diferença entre o valor intrínseco, o valor real e justo de uma empresa, baseado em seus ativos e lucros, e o preço de mercado, o valor pelo qual a ação está sendo negociada. Se uma empresa vale 100, mas o mercado, em um momento de pânico, a oferece por 60. Esses 40 de diferença são a sua margem de segurança. Ela serve para absorver o impacto de erros de cálculo, crises setoriais ou má gestão. A análise técnica da margem de segurança atua como um paraquedas financeiro. No HD do Mundo, destacamos que o investidor inteligente não tenta ser preciso ao prever o futuro. Ele tenta estar protegido caso o futuro seja adverso. Graham ensina que você não constrói uma ponte para suportar apenas o peso exato de um caminhão de 10 toneladas. Você a constrói para suportar 30 toneladas, garantindo que ela não caia se houver um erro de medição ou um excesso de carga. Nos investimentos, a lógica é a mesma. Ao comprar ativos com um desconto significativo em relação ao seu valor real, você minimiza a chance de perda permanente de capital. O risco, para Graham, não é a volatilidade do preço, mas o pagamento de um preço alto demais por um ativo que vale pouco. O conceito de margem de segurança é o que permite ao investidor dormir em paz durante as quedas da bolsa. No HD do Mundo, reforçamos que este é o divisor de águas entre o investimento e a especulação. Enquanto o especulador precisa que o mercado concorde com ele imediatamente para lucrar, o investidor com margem de segurança pode esperar. Ele tem o tempo a seu favor, mesmo que as projeções de crescimento da empresa não se concretizem totalmente. O baixo preço pago inicialmente protege o principal. Dominar a margem de segurança é entender que o objetivo principal do investidor inteligente não é ficar rico rápido, mas sim evitar ficar pobre a qualquer custo, permitindo que a lei dos juros compostos trabalhe sobre uma base de capital protegida. Conclusão desse maravilhoso livro, O Investidor Inteligente. Benjamin Graham, A Mentalidade de Longo Prazo e a Conclusão Estratégica no HD do Mundo. Encerramos nossa análise de Um Investidor Inteligente com a lição definitiva. O maior inimigo do investidor não é o mercado, mas ele mesmo. Benjamin Graham enfatiza que o sucesso financeiro não é uma questão de inteligência superior ou informações privilegiadas, mas de temperamento. A análise profissional desta conclusão revela que a técnica mais refinada, menos seja a margem de segurança ou a análise de balanços, é inútil se o investidor não tiver o controle emocional para mantê-la sob pressão. Graham nos ensina que o mercado de ações é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. O investidor inteligente é aquele que possui a disciplina de agir com base em fatos e números, ignorando as vozes da ganância e do medo que dominam as multidões. A análise técnica final reforça que o investimento é uma maratona, não um sprint. No HD do Mundo, destacamos a visão de Graham sobre a consistência. O verdadeiro lucro não vem da
tacada de mestre, mas do acúmulo sistemático de ativos subavaliados ao longo de décadas. O investidor deve ser capaz de ver seu patrimônio oscilar 20% ou 30% no curto prazo sem entrar em pânico, entendendo que, enquanto os fundamentos das empresas forem sólidos, as flutuações de preço são apenas ruído. Graham conclui que o objetivo de investir não é bater os outros em um jogo de azar, mas sim atingir seus próprios objetivos financeiros através de um plano rigoroso e racional. A estratégia de value investing é, acima de tudo, uma estratégia de sobrevivência e resiliência. Ao final desta jornada, o HD do Mundo reforça que ser um investidor inteligente significa adotar uma postura de humildade e precaução. A riqueza real é construída no silêncio, longe do frenesi das notícias diárias e das promessas de enriquecimento rápido. Como Graham demonstrou, a segurança do principal deve ser sempre a prioridade absoluta. Se você dominar o senhor mercado, mantiver sua margem de segurança e agir com a paciência de um proprietário de negócios, o tempo se tornará seu maior aliado. No HD do Mundo, acreditamos que este clássico não é apenas sobre finanças, mas sobre a construção de uma vida de independência e racionalidade, transformando o capital em uma ferramenta de liberdade duradoura.